Olá, olá, boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso episódio número 103. Recordo que o Livremente, este programa que nós fazemos já há vários meses, há anos, já passou mais de um ano desde que fizemos o nosso episódio número 1. Este programa Livremente que procura trazer ciência, metáforas e exemplos, tanto de uma forma individual como também com convidados. Nós tivemos aqui um período de uma pausa, desde que passamos o episódio número 102. Nós fizemos 102 episódios desde que começamos este projeto online em janeiro de 2021, na fase pós-pandemia, até com um objetivo, de acordo com a própria Ordem dos Psicólogos e das entidades como a Organização Mundial de Saúde, para nós nos tornarmos todos um pouco na área da saúde uns pequenos micro-influencers, para que possamos informar, para que as pessoas pudessem estar mais seguras no acesso ao conhecimento, para depois gerir melhor as suas vidas. E assim fomos fazendo estes episódios até ao número 102, o ano passado. Depois, entretanto, foi lançado o meu livro Mudamos pelo que Fazemos, que é um livro que foi publicado em maio de 2023, e desde então temos feito um tour do livro de norte a sul do país em Portugal, pelas várias comunidades portuguesas na diáspora, pela Europa, desde Bruxelas, Genebra, várias cidades que nós passamos como livro, Inglaterra, Londres, e portanto, nós entretanto, como não dava tempo para tudo, fizemos aqui uma pausa, mas com aquele objetivo e aquela missão de conseguirmos passar a barreira dos 100 episódios. Esses episódios estão todos disponíveis também aqui no Instagram e também no meu canal do YouTube, que podem ir lá subscrever com todo o gosto. Quem já conhece o programa e quem me conhece, eu sou o Ivandro Soares Monteiro, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta e professor universitário, trabalho há 23 anos e vai fazer 24 este ano, e é com muito gosto que faço estas lives para partilhar aquilo que sei fazer e, ao fim e ao cabo, também levar um pouco de ciência e aprender convosco, com as vossas dúvidas, com as vossas questões, para que juntos possamos todos ir mais longe. Um abraço de Portugal para o Brasil, um abraço do Brasil, temos aqui o Delton, a Romana, sou do Brasil, de São Paulo. Eu todos os anos tenho a sorte de ter família no Brasil e vou também a São Paulo, e Guarujá e Santos, portanto, quando eu tiver algumas novidades também de palestras no Brasil, irei informar com todo o gosto. Ainda esta semana que passou, vi aqui em Portugal o Leandro Carnal, já tinha visto antes o Mário Sérgio Cortella. Estou com uma expectativa de poder brevemente também estar com o Clóvis de Barros, que é outra pessoa que aprecio bastante, e para além dos psicólogos também estrangeiros que andam um bocadinho aqui pelo mundo nesta parte das palestras, que andam a levar ciência, filosofia às pessoas. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, que é a primeira convidada do ano, neste episódio número 103, que é a Cláudia Franco. E a Cláudia Franco é alguém que parece que não, mas tem uma vida e uma experiência de vida que levou ao tema do programa de hoje. O programa de hoje é sobre longevidade, é sobre responsabilidade e sobre prazeres. E, portanto, é com ela que nós hoje vamos conversar, e vou aqui já ver entrar. Já foi aceite e... Alô, alô? Olá, Eu só estou a ouvir você, mas não estou a ver você. eu estou lhe vendo. E Isso o ecrã tem, está... é estranho, porque isso tem acontecido algumas vezes no Instagram. Eu consigo lhe ver, é, Ok. eu não sei, só se eu sair e entrar novamente. Podemos tentar? O que você acha?
É estranho, ou então eu vou, ou seja, a Cláudia sai e eu vou convidá-la para ver se saindo e eu convidando, fico na live e eu convido-a para entrar, Ok. ok? Então, ok. É só sair e voltar e ficar disponível que eu procuro-a e convido-a para entrar. Ora então, vamos cá ver onde é que está. Portanto, enquanto isso, vocês podem colocar perguntas, podem fazer alguns comentários, porque é isso que nós hoje vamos conversar sobre a responsabilidade, sobre longevidade e sobre prazeres. Ainda não temos aqui a Cláudia online. Alô, alô, a Cláudia já cá está. Quanto ao som e imagem, todos estão a conseguir ver bem e ouvir bem? Transmitir em direto. E vamos lá ver se é desta que vamos conseguir estar aqui na nossa live. Ótimo. Consigo lhe ver e consigo lhe ouvir. Eu não consigo, curiosamente, eu não estou a conseguir ver a Cláudia. Mas quando fica, mas depois que grava, é muito estranho, mas depois que grava vai aparecer a imagem. Ok, Já ok. aconteceu, já aconteceu isso comigo algumas vezes. É que isto é a primeira vez que me está a acontecer. Nestes 103 episódios nunca tinha acontecido este tipo de cenário, não é? Mas de qualquer maneira eu consigo ouvir bem. Portanto, se me tiver a ouvir bem, Ok, eh, vamos conversando. Eu, como já conheço dos vídeos, portanto, à partida vou assumir as expressões que faz. ok. Mas eu Bom, em primeiro lugar, acho que, agradeço. desculpa, eu acho que todos estão nos vendo. Eu acho que todo mundo consegue nos ver. Pois estão todos a ver, menos eu, mas ok. Mas eu consigo ter uma boa criatividade e uma boa imaginação. Portanto, Cláudia, em primeiro lugar é com muito gosto e muito obrigado por ter aceito este convite. Nós temos aqui a nossa audiência, os nossos seguidores a dizer que estão a ouvir bem, que estão a ouvir bem também. Portanto, isso é que importa. É bom que vocês estejam a ouvir bem e a ver bem, porque é este o objetivo, esta conversa que seja partilhada convosco para que depois possam também fazer algumas questões e perguntas. Hum, eu podia apresentar aqui a Cláudia, porque a Cláudia parece que não, mas é uma empresária na área desportiva, tem uma escola de pilotagem de bicicleta, gosto do termo de pilotagem de bicicleta, que isso é preciso, é como na vida, não é? Precisamos saber pilotar a vida. Atuou 33 anos no mercado de TI, é o que é no Brasil? TI. Tecnologia da Então informação. é igual, tecnologias de informação, ok? Depois, também criou um perfil, este perfil sobre assentar, quando completou 60 anos de vida. Importa dizer que tem agora 63 anos, não é? Portanto, está há 3 anos com este projeto. Tem este número gigante de seguidores, de pessoas que estão realmente preocupados com o estilo de vida e como é que se pode chegar aos 63 anos a imagem e com o cuidado que tem, e isso é mérito de realmente que representa uma história de vida que, apesar de todas as transições, lutos, conflitos, problemas que possa ter trazido, estou certo que quase que soube sempre quase que o que fazer com aquilo que foi acontecendo. E é um bocadinho isto que nós hoje vamos falar sobre a longevidade, sobre a responsabilidade individual que nós temos que ter perante as coisas, e no meio disto, entre a longevidade e a responsabilidade, os prazeres, não é? Verdade. E depois trabalha 9 horas por dia, solteira, mora sozinha com 2 gatos, portanto só isto dá vida, não é? Porque casas onde há animais são sempre casas mais felizes, em média, a ciência também mostra isso. Eu também tenho uma gata agora, mas sempre tive gatos em casa. É atleta amadora de ciclismo de estrada, participa em provas, é embaixadora de marcas, e também soluções de transporte de equipamentos desportivos.
Portanto, temos aqui uma vida plena, cheia, com muito trabalho, com muito gosto, porque de certeza que para fazer isto tudo tem que gostar do que faz. Portanto, gostava, a propósito disto, então, como é que se chega aqui aos 63 anos com esta energia toda e com esta garra toda, ainda por cima com a bicicleta que faz a atravessar metade de São Paulo? Então, doutor Ivandro, eu acredito muito em três pilares, né? Que é movimento, ou seja, o corpo, eu entendo que o corpo foi feito para movimento, Uhum, independente das dores, eu sempre digo assim, a gente tem que cuidar da dor, tratar da dor com movimento. O outro pilar é a alimentação saudável. E o outro, postura mental, né? A postura mental positiva, independente das situações. uhum, E eu acho que esses três pilares, claro, tem um lado espiritual também, não digo religioso, mas é espiritualidade. uhum. Então, eu acredito muito nesses, vamos chamar de quatro pilares, né? E com isso, eu acho que você consegue manter, né, disposição. E hoje mesmo, conversando com algumas pessoas, eu disse, a gente não consegue evitar as rugas, os cabelos brancos, porque isso faz parte da nossa evolução, faz parte, né, do ser humano, Uhum. mas a gente consegue fazer com que a nossa saúde ela caminhe junto com a longevidade. Eu sempre digo, a longevidade não é sinônimo de saúde. Nem sempre ser longevo significa que você vai ser um Pois não. longevo saudável. É verdade. Então, Quantas vezes ter muita idade não significa ter saúde, pelo contrário. O estilo de vida que fomos tendo ao longo da vida é que determina ter saúde, não é? Claro que é um fator que aumenta a longevidade, mas nunca confundir longevidade com ter saúde, não é? exato, e eu acredito muito nisso. Então, o meu foco pessoal e também o meu foco para inspirar as pessoas é que elas busquem ser protagonista da própria saúde, ou seja, construir a sua saúde diariamente. Né? Porque a longevidade nós já conquistamos, né? O ser humano já conquistou, cada vez mais, né? A gente ouve falar dos supercentenários, das pessoas longevas, né? Hoje a gente sabe que uma média é de 77 anos, pelo menos aqui no Brasil, é uma média de vida, mas a gente vê muito mais gente vivendo muito mais que isso. Sim, sim, sim. Então, eu acho que o nosso grande desafio diário é este, E construir. curiosamente, posso que dessa longevidade, os fatores que realmente têm muito a ver com a longevidade são claramente esses pilares. Portanto, o respeito pela biologia, porque não há saúde mental sem uma neurobiologia funcional e nós não podemos dissociar ou não podemos separar, não podemos separar mente do corpo, porque corpo e mente são duas entidades ligadas, estão em sinergia, elas existem, elas coexistem em conjunto. E, portanto, eu não posso olhar para a minha mente de forma independente do meu corpo, e é por isso muito importante começar com esse respeito pela biologia. E quando há pouco dizia que um primeiro pilar que defende é cuidar do corpo em movimento. Parece que não, mas esse é claramente onde tudo começa, porque nós para existirmos dentro de um corpo. E se esse corpo estiver bem cuidado, esse corpo obviamente vai estar a trabalhar connosco para facilitar os outros pilares que vêm a seguir, não é? Exatamente. E assim, eu tive a sorte de começar no esporte muito cedo, né? Quando garota, com 5, 6 anos. E nunca abandonei a prática, mesmo trabalhando numa área que demandava demais do meu horário diário, porque a área de tecnologia da informação é uma área que você trabalha 12 horas por dia, Uhum. então, às vezes até mais. E eu trabalhei numa época que realmente todo mundo era muito workaholic, não se falava tanto, né, de foco em saúde. Hoje as empresas prezam muito isso, mas na época que eu atuava,
não era tanto. Você era, entre aspas, mal visto se você fizesse só as 8 horas de trabalho, Certo. né? Então, mas de alguma maneira eu sempre busquei manter o meu esporte. Eu sempre pratiquei esporte, então eu sempre mantinha. Ou eu fazia à noite, nos finais de semana, mas eu nunca abandonei. Então, tive um período com menos e eu ia variando com mais e menos movimento. Então, eu acho que isso é um dos fatores que me dá essa disposição na idade que eu tenho. A parte interessante desse testemunho, porque ao fim e ao cabo isto é um bom exemplo para as pessoas perceberem que o que nós somos hoje tem uma história e nós temos que respeitar essa história e construir uma história para que hoje nós possamos ser aquilo que somos. E portanto nessa altura, quando realmente havia esta cultura organizacional num mundo em que não ficava bem visto, de facto, ter tempo para desporto, ter tempo para a família, ter tempo para os amigos. Parece que o que era ser bom era estar quase que ser workaholic, dedicado, entrar em burnout, que na altura não se falava tanto, ou quase nada, mas percebemos que hoje em dia essa falta de respeito pela biologia faz com que depois mais nada dê para construir de uma forma com valor. Porque a degradação temporária do nosso corpo pode causar danos permanentes. E é por isso que é muito importante cuidar desse primeiro pilar do corpo. E ainda por cima, sendo desde a infância, quer dizer, isso vale ouro, não é? Para conseguir proteger o corpo para o futuro, para reduzir o risco de doenças cardiovasculares, para reduzir o risco de outras doenças que possamos ter em termos de expressão do código genético, porque o nosso DNA tem predisposições que, de acordo com o estilo de vida, nós podemos facilitar ou dificultar essa expressão genética. E isso é o que depois combina entre aquilo que vem com a nossa genética, que é aquilo que se chama filogenético, que depois combina com aquilo que vem com a nossa experiência de vida, com o nosso estilo de vida, que é mais ontogenético. E, portanto, quando nós combinamos essas duas componentes, nós damos um contributo para a nossa longevidade, com saúde, com boa disposição, em que o seu exemplo é um perfeito exemplo do que é esse trajeto de consistência ao longo da vida, independentemente de ter alta pressão, de ter horários difíceis, de estar quase que esquecida em frente a um computador, provavelmente, mas nunca abdicou de cuidar de si com variações, obviamente, da frequência, não é? Exato. E uma coisa que ainda me surpreende nos dias de hoje é que muitas pessoas ainda contam com a sorte, alegando, dizendo assim, mas meu avô, ele morreu aos 90 anos e nunca fez nada. Mas eu falei, olha, se você tem a minha idade, o seu avô viveu há 100 anos atrás. 100 anos atrás a nossa vida era muito diferente. Né? E muita gente diz que tem muita informação, que cada um fala uma coisa, que agora tudo é proibido. E eu sempre comento, eu digo, a medicina, a tecnologia, a ciência, ela desenvolveu muito. Então, há muitos estudos científicos. Então, aquilo que há 50 anos atrás era considerado ruim, né? Hoje é considerado bom e vice-versa, né? Eu sou de uma época que as pessoas fumavam por estilo, por charme, era bonito. Assim como comer ovo não era muito bom. E hoje a gente sabe que fumar faz muito mal, que ovo não é o vilão da refeição. E por quê? Porque a ciência, a medicina, pesquisadores como você, como médicos, como você que estudam e pesquisam, eu acho que a gente não deve viver numa situação de negação. A gente tem que aceitar, evoluir e colocar em prática. Sim. Eu comi açúcar. Quando eu fiquei sabendo que o açúcar não era bom, eu tirei da alimentação. Então, eu acho que a gente tem que evoluir para e passo, junto com a tecnologia, junto com a ciência, junto com o que os médicos estão pregando atualmente.
E isso é que é importante, ou seja, o médico não é o detentor da verdade. Os cientistas, não é? Nas nossas áreas de trabalho, nós não somos detentores da verdade, ao contrário do que as pessoas muitas vezes pensam. Eu posso dizer algo hoje que eu defendo, porque a ciência, neste momento, agora, defende e evidencia isso, mas a humildade da ciência é que ela é constantemente desafiada. E nós podemos Exato, ter hoje uma crença e amanhã ou daqui a uns tempos ela realmente ser colocada em causa, porque a ciência não é uma verdade estanque. A ciência é uma constante evolução humilde de conhecimento para que, através da investigação recorrente daquilo que existe, nós possamos repetir a identificação desses padrões que nos protegem para confirmar que realmente é por aí o caminho, ou se calhar, perante metodologias e caminhos diferentes, conseguir validar ou não, ou desconstruir aquilo que muitas vezes parecia ser uma verdade adquirida. Quantas verdades que a sociedade defende, que vêm de crenças sociais, e que a ciência desconstrói. E graças à ciência nós conseguimos também levar à evolução do comportamento humano e da forma como nós conseguimos funcionar melhor, por exemplo, em sociedade através de um fator protetor, como são, por exemplo, os amigos, não é? Que essa é uma das coisas que nós já vamos falar daqui a pouco. Mas antes de chegarmos a esse ponto, porque isso tem a ver com uma componente mais ligada à postura mental e ao lado espiritual, porque tem a ver com a relação com o mundo à nossa volta também, depois deste pilar biológico ou do corpo em movimento, isto faz lembrar um ditado popular muito conhecido, que eu não sei se existe no Brasil, mas aqui em Portugal nós dizemos um ditado que é um, uh, uh, quando a boca cala, o corpo fala. Isto é uma verdade, que é a importância de nós conseguirmos exprimir o que nós sentimos para que o corpo não pague a conta, não é? E um fator que também a ciência demonstra, e isto é um dado recente deste ano, num estudo feito na Austrália, que já partilhei alguns no meu Instagram, em que mostra que o desporto, ou seja, fazer atividade física regular, tem um efeito mais potente que os antidepressivos. Duas vezes mais potente que os antidepressivos. Ou seja, isto significa que se a pessoa tiver a consistência de executar esses comportamentos, esse movimento do corpo, isto vai ajudar a produzir endorfinas que consegue aliviar os sintomas depressivos comparativamente com outras formas também eficazes de lidar com a depressão ou com a tristeza, melhor dizendo, porque aqui estamos a falar ainda daquilo que é saudável. E a tristeza é uma emoção saudável. A depressão é que é a tristeza fora de controle. Mas quando nós lidamos com estes estudos, nós verificamos a importância da atividade física e do exercício para nós conseguirmos estar mais resilientes em termos da nossa saúde mental. Isto de certeza que é, quer dizer, deve ter montes de exemplos da sua vida em que o desporto foi sempre protetor perante os problemas que ia atravessando. olha, eu tenho absoluta certeza de que o esporte, ele me resgatou em várias situações. Eu vou citar algumas, por exemplo, quando a mulher entra na menopausa, existe essa tendência de você ter depressão, né? Uhum. Porque a química do seu organismo está mudando novamente. Então, quando eu sentia que eu estava começando a ficar depressiva, eu percebi, e por me conhecer muito, por praticar muito esporte, então você acaba conhecendo muito o ritmo do seu corpo, do seu emocional, eu intensificava o esporte. Teve uma fase que eu tive que cuidar da minha mãe com Alzheimer, e também o que me tirava, né, daquela situação pesada de cuidadora era exatamente o esporte. Então, o esporte, ele te resgata. E eu sempre digo assim, se eu estou triste, eu vou fazer esporte. Se eu estou alegre, eu faço esporte. Se está chovendo, eu faço esporte. Se tem sol, eu faço... Então, o esporte, ele é tudo. Eu digo assim, ele é terapêutico, porque ele ajuda... ele faz com que a farmácia natural do seu organismo te supra, né, dos remédios que você precisa. Literalmente é isso mesmo, não é?
O ditado, lembrei-me do outro ditado, que é quem cansa o corpo alivia a mente. É, exatamente. É bem isso. A melhor maneira, e não só o próprio corpo, quando você trabalha demais, né, você sente o corpo, a mente cansada. Então, a melhor maneira de descansar o corpo e a mente é cansando o corpo numa atividade física. Verdade, é verdade. Temos aqui alguns comentários. O Augusto, um abraço para o Augusto, já tivemos uma live juntos. O exercício físico foi o meu ponto de partida para a mudança. O Augusto tem uma excelente história de vida para mostrar a superação da importância do desporto para conseguir aliviar muito do sofrimento que a vida vai trazendo. E tínhamos aqui outro comentário que era de alguém que também tinha falado sobre aqui o corpo padece, não é? Claro, o corpo vai padecendo quando nós temos os nossos problemas e acabamos por ou não falar deles ou não respeitar a biologia. Aliás, um dos fatores que imagino que deva ter uma preocupação constante é o sono. É. Bom, o sono, durante algum tempo, eu tive muito problema para dormir por conta de menopausa também, que ela perturba muito o sono. Uhum. Mas eu percebi também, né, estudando, lendo, eu percebi que eu também tinha hábitos ruins, né? Uhum. Não era só a questão hormonal, mas eu tinha hábitos ruins. Assistir televisão, levar problemas para a hora de dormir, ficar tentando resolver problemas no travesseiro, usar celular, às vezes luminosidade. Então, eu passei a fazer higiene do sono. E aos poucos eu fui abandonando os hábitos ruins. E hoje realmente eu preparo meu ambiente para dormir, né? Com aromatizador, todas as luzes desligadas, não tenho mais celular, não ligo mais TV. A TV está lá instalada, mas eu nem sei se funciona. Então, esse é um ótimo exemplo. Com isso eu passei a ter noites maravilhosas de sono. E eu durmo, eu acordo muito cedo, 4 horas da manhã, 4h30, porque às 6 horas da manhã eu já tenho treino, e é distante de onde eu moro. Então, 4h30 eu já acordo, mas eu vou dormir muitas vezes 8 da noite, 9 horas. Então, com isso eu tenho... Era isso que eu ia dizer, para as pessoas não estarem a ouvir e acharem que deitaram-se à 1 da manhã e acharem que têm que acordar às 4. É importante Nem não ter essa consigo. ideia, não é? Mas esse respeito pelo sono, essa higiene de sono, que realmente esse é o termo certo, é uma higiene que não se cria de repente, ou seja, é preciso consistência de comportamento em que vamos falhar numa fase inicial até conseguirmos perceber como é que nós funcionamos melhor, até descobrirmos aquilo que encaixa connosco, não é? Exato. Eu sempre digo assim, tudo que a gente pretende mudar, que tem a ver com o nosso estilo de vida, é um processo. Tudo na vida é um processo. Eu vejo pessoas que querem perder peso, querem emagrecer. Eu digo assim, ninguém acorda, né, magrinho, né, dorme magrinho, acorda gordo e vice-versa. É ao longo de alguns anos. Então, Eu tinha um amigo meu que ele foi ficando gordo com a idade, então ele dizia-me: Eu não entendo, Ivandro, eu engordo com o vento, eu não percebo como é que você não engorda, não é? então, e alguns acreditam que é genética, né? Eu Certo, falo, certo. Mas o que é certo é que ele comia bem doces, bolos, pão, exato. açúcar, portanto, tudo que não devia, em qualquer intervalo, gaveta com chocolates, o que for. Ultraprocessados. Então, o Certo. que acontece? Eu sempre digo, nós temos a nossa zona de conforto, é tranquilo, é gostoso ficar na cama, aquela coisa, não, né, comer o que lhe dá na cabeça, mas, enfim, eu acho que quem busca Uhum. saúde, e quando a gente fala de maturidade, eu acho que pessoas maduras não devem agir como uma criança rebelde, né? Bater o pé e eu vou comer o chocolate. Não, eu vou ficar maratonando na Netflix. Então, eu acredito assim, a disciplina,
é algo que você não precisa aprender, estudar, ninguém precisa te ensinar. Disciplina é uma ação, ela é uma decisão. A partir do momento que você toma essa decisão, olha, eu vou acordar em tal horário, eu não vou mais levar celular para o meu quarto, vou desligar o celular, enfim. A gente não vai mudar tudo de uma vez, mude aos poucos, mas a disciplina todo mundo pode ter e fazer, porque é uma decisão, você toma a decisão de ser disciplinado e começa a fazer. E esse ponto, Cláudia, é aquilo que traz o verdadeiro sentido de responsabilidade individual, porque eu só posso ser responsável por aquilo que eu tenho poder. E se eu tenho o poder de tomar essas decisões, então eu, se não o faço, estou ainda com falta de competência para cuidar de mim. Então, essa culpa é minha. E essa é a vantagem de eu ter a culpa do meu lado, porque se eu tenho culpa, ou se alguém me pode culpar, é porque eu tinha o poder do meu lado. Porque ninguém pode ser culpado sem poder na mão. E por isso é que a responsabilidade, a culpa e a competência são características que estão sempre juntas, porque uma condiciona a outra. E quando nós conseguimos assumir essa responsabilidade individual de aumentar a nossa competência na tomada da decisão, nós temos que perceber o que é que conseguimos fazer, ou seja, nós fazermos aquilo que conseguimos, e somos todos diferentes, mas eu tenho que fazer aquilo que eu consigo e não aquilo que eu quero. Porque Exato. todos nós queremos muita coisa, não é? O problema é o que conseguimos. E por isso eu tenho que conseguir perceber o que é que a minha natureza, neste momento, com as minhas características, no contexto em que eu estou inserido, com as pessoas que estão à minha volta, o que é que eu consigo fazer e não o que eu quero fazer. Porque a Exato. frustração. Diga, diga. Eu acho que tem uma diferença entre desejo e necessidade. Uhum. Desejo é Sim. diferente da necessidade. Será que o que você deseja é o que realmente seu corpo precisa para ser saudável? Então, eu acho que quando se é maduro e se assume, quer dizer, você assume a responsabilidade de cuidar da sua saúde. Outro dia eu vi um médico, até publiquei eu repostei, quando ele fala que você não cuidar da sua saúde não é ético. Você deixar que alguém cuide de você futuramente. Isso não é justo, não é ético. E eu concordo. Claro que existem situações que você pode sofrer um acidente, enfim, pode ter uma situação que fuja ao seu controle. Mas tudo aquilo que está sobre o seu controle, eu acho que a gente tem que exercer, que é o que você diz. Esse é um bom exemplo, porque nós vemos nos estudos das pessoas com mais idade, no envelhecimento e na velhice, que aquilo que é mais frustrante para um idoso é tirarem-lhe a autonomia, tirarem-lhe a responsabilidade que ele ainda é capaz de fazer. Isso é o mais humilhante que nós podemos fazer a alguém que ainda é capaz, quando ainda é capaz de cozinhar, quando ainda é capaz de passar a ferro, quando ainda é capaz de limpar os vidros, quando ainda é capaz de fazer a sua higiene, e nós estamos quase que a impedir que essa pessoa o faça. E, portanto, isso é aquilo mais humilhante nas idades mais avançadas. Eu acho que o pior do mundo, e eu vivi essa situação com a minha mãe, quando você perde a autonomia, para mim era muito difícil, porque ela não se comunicava mais. Então, por exemplo, na hora de alimentar, aquilo me causava muito estresse, porque eu falava, será que é isso que ela quer comer? Será que é esta quantidade que ela quer comer? É porque a gente criava uma agenda, né? Mas a gente não sabia, será que ela quer comer essa fruta ou ela gostaria de outra? Será que o sabor para ela tá bom? Então, tudo isso me marcou bastante. E eu acho que você relegar, né? Você delegar o seu cuidado, a sua saúde para terceiros, eu acho que alguém que nunca viu uma situação como essa. Esses dias mesmo eu ouvi de uma pessoa, ela falou, poxa, você não teve filhos, quem é que vai cuidar de você?
Eu Assim, falei, como se fosse inevitável. Exatamente, falou o quê? exato. Eu falei, mesmo que eu tivesse tido 15 filhos, eu não gostaria que meus filhos tivessem que me trocar uma fralda, né? Porque eu Claro, claro. trabalho, porque eu não, eu espero que eu morra lá com os meus 80, 90, 100 anos com Aham. autonomia, Ora, aí né? está. Pelo menos que eu tenha, né? Então, é, eu não consigo imaginar uma situação como essa e também não jogo com a sorte. Uhum. Eu digo assim, eu faço tudo que eu aprendo, tudo que eu aprendo eu aplico, eu faço o meu melhor. Se eu tiver a má sorte de Uhum. adoecer e tudo mais, mas eu vou ter a minha consciência tranquila, porque eu falo assim, isso foi uma situação que fugiu à minha sabedoria, ao meu controle. Certo? E a sorte dá muito trabalho, não é? Como que se costuma dizer, não é? É, e como? Claro. E, portanto, este primeiro pilar, de facto, o corpo em movimento, é sempre terapêutico. Aliás, é uma das melhores formas de aliviar o mal-estar é a simples caminhada em passo rápido. Isto é um fator protetor sempre. Uh, Temos aqui alguns comentários. Aqui a Ana Marli Barros. Boa noite. Ana, penso assim também do que tenho um filho, mas quero envelhecer independente. Ora, aí está, porque o ideal, eu costumo dizer que a melhor morte seria eu ter ou seja, estar saudável em pleno, não é? Até o último dia da minha vida, lá perto dos 100 ou mais, não é? Conseguir ter uma refeição mesmo deliciosa e depois, em plena noite, ter a chamada morte santa, não é? Portanto, esta é que é Exato. a forma melhor de partir. Porque essa eu não tenho medo. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo é de sofrer ou realmente ficar dependente nessa fase da morte, não é? Estou na mesma página que você. Estamos juntos no mesmo, estou na fila. Exato. No máximo dos máximos, podemos estar todos no mesmo lar a fazer uma corrida de andarilho de ver quem ganha. Um segundo pilar que também falou é, obviamente, o combustível do corpo, não é? Que é a alimentação. Porque nós com o trabalho, com a vida, com a azáfama do dia a dia, com os problemas que a vida vai dando, com as pancadas, que a vida vai dando, nós parece que vamos tendo desleixo no autocuidado em termos de alimentação. É uma sanduíche, é cozinhar o prato bom que sabemos fazer quando há um convidado em casa e, portanto, fazemos o peixe assado ou fazemos o lombo assado, mas quando é para nós, fazemos a sanduíche americana. Uh, portanto, há um desrespeito porque parece que eu não mereço o peixe assado, parece que eu não mereço o lombo de porco assado no forno, mas eu também sou gente e, portanto, eu posso oferecer a mim próprio essa comida. E é esse tipo de desleixo que vai aparecendo, porque a vida vai-nos tirando muitas vezes energia, mas tem que haver esse respeito individual para que consigamos assumir a responsabilidade nesse cuidado individual. E isso é uma componente muito importante com a alimentação. Eu, eu acredito, eu acredito muito nessa. O nosso corpo é química pura. Então, quando você coloca um combustível Uhum, lá dentro, ele vai gerar uma reação química, que pode ser uma reação química muito boa, como pode ser uma reação química ruim. uhum, Então, e a alimentação, à medida que você hoje, assim, hoje não é difícil se alimentar bem, porque existe muita informação disponível. Há tempos atrás, eu acredito, quando eu era bem mais jovem, a gente era meio que refém uhum, do que a indústria apresentava. A gente não tinha acesso aos estudos científicos, às comprovações, né? uhum. Os rótulos dos alimentos não eram claros, a gente comprava sem saber o que estava comendo. Hoje, você escaneia o código de barra do produto com o seu celular, você vê todos os componentes, inclusive uma avaliação, né? Se Dá aquele trabalho, alimento mas dá trabalho. se aquele alimento é bom ou não. Então, não tem como você. E comida natural é muito fácil de preparar, é É muito verdade. rápido, é Uhum. muito Sim, rápido. sim.
E E eu faço beber muita questão. água também, não é? É, eu faço questão de preparar meu alimento e porque é rápido, eu sei o que eu estou comendo dentro das combinações do que eu preciso. Hoje eu tenho uma nutricionista que me acompanha, porque Uhum. eu percebi que eu estava perdendo muita massa muscular, então eu mudei o meu protocolo alimentar para aumentar a massa muscular e também os exercícios. Eu fazia muito exercício aeróbio, agora eu faço bastante exercício resistido, Certo. para exatamente manter a massa muscular. O corpo E, muda também, não é? E as mudanças do corpo também precisam de uma alteração de comportamentos para que consigamos manter essa consistência e a massa muscular, porque naturalmente ela vai se perdendo com a idade e precisamos ter exercícios adaptados para a idade que nós temos. exato. E eu percebi, assim, em 30 dias, assim que eu comecei a dieta e os exercícios, em 30 dias minha massa muscular aumentou em 2%, o que é muito difícil já na minha idade. Certo? Agora eu vou passar por uma segunda avaliação, mas eu sei que eu já perdi muita massa gorda e aumentou muito mais a massa muscular. Então, com isso, eu tenho mais força, mais disposição. Então, Uhum. a alimentação, eu sempre brinco com as pessoas, a minha diversão é resistir, não comer algo que me faz mal. Uhum. Então, por exemplo, refrigerante. Eu tomava refrigerante há tempos atrás. Aí, quando eu resolvi parar por ter a ciência de que isso não faz bem, Uhum. eu faço como os alcoólatras, né? Mais um dia sem refrigerante, mais um dia Uhum. sem açúcar, né? E essa brincadeira, ela Aham. acaba, para mim, virou uma brincadeira, é divertido, e eu tenho grande prazer, assim, falar, não, eu sou adulta, eu posso ir numa festa, me divertir, eu me divirto como todo mundo e não preciso me encher de vinho e comer todos os doces à disposição Ora, aí para me está. divertir, E porque a diversão nós, é mental. sim, e Ela, nós não precisamos assim tanto alimento como nós ingerimos, porque nós temos quase que excesso de acesso à alimentação, excesso de comida. E é por isso que nós tendemos a ter sempre excesso de peso no mundo ocidental, porque a vida é muito sedentária, gastamos pouca energia. Ao estarmos com uma vida mais sedentária e mais com as tecnologias, horas demasiadas, a pessoa acaba por acumular essa tensão, porque nós somos seres de energia, de movimento, de ação, e nós não temos forma de expandir tudo isso. E, portanto, quanto mais nós conseguimos respeitar que o consumo calórico e a forma como as nossas características vão mudando ao longo da idade, nós temos quase que ir comendo menos com a idade, que é para manter a nossa capacidade mais saudável em termos biológicos. Aliás, há estudos que mostram que uma sensação recorrente de ligeira fome aumenta a longevidade. Isto são estudos que são recorrentes, principalmente feitos com animais, que conseguem mostrar esta evidência. E por isso, quando eu como demais, numa churrascada, duplico ou triplico o prato com arroz, com feijão, com carne, com bebidas gaseificadas, aquela sensação que nós temos de que, ah, puxa vida, comi demais, não devia ter comido tanto. Isso significa que há 20 minutos atrás nós já deveríamos ter parado, mas como nós não demos tempo para que a comunicação entre o estômago e o cérebro conseguisse se aperceber desse excesso de ingestão alimentar, nós, quando reparamos, já é tarde demais. Por isso é que as frustrações emocionais são importantíssimas termos consciência delas. Porque quantas vezes a fome emocional nos leva, por causa das frustrações do dia, irmos comer o frigorífico inteiro e depois exato. arrependemos, não é? Isto é um problema sério mundial, porque as pessoas, de facto, ao não falarem daquilo que sentem, ao trancarem os seus problemas, ao É. deslocarem as suas frustrações, porque o que eu não consigo dizer ao chefe, então vou despejar em cima de alguém com raiva, ou vou beber álcool a mais, ou vou comer metade do gelado, ou vou comer metade do frigorífico, e depois a seguir, bom.
já comi metade, então olha, que se lixe, vou comer a outra metade. Então a pessoa acaba por ter um desrespeito do autocuidado que, por repetir constantemente isto, acaba por ir se desgastando e quase que tirando conclusões de si própria, de perda de valor, quando aquilo é o processo que está errado. Porque o objetivo de querer cuidar, a nossa natureza está lá, a nossa consciência está lá. Você não devia fazer isto. Tu devias cuidar melhor de você. Você devia fazer mais exercício. Você devia deitar mais cedo. Você devia deixar de fazer isso. Quem ouve a consciência tem noção plena de que ela está lá para nos ajudar. E por isso o mal-estar que surge não é para nos afundar. O mal-estar que surge com a consciência é para nos ajudar. Mas nós não temos forma de melhorar a não ser através do mal-estar. É preciso aceitar que o mal-estar está lá para nos ajudar. É como a dor no corpo, não é? Se estiver a andar de bicicleta e houver uma lesão numa, sei lá, num gêmeo da perna, o seu corpo dá sinal. Para quê? Para que não pedale com tanta força ou pelo menos pare para recuperar um pouco. Então a dor Exato. existe para ajudar, a dor, não é para nos afundar, não é para condenar ninguém. Eu acho que é um processo educativo. Sim. Eu acho que, como você falou, se todo mundo prestar atenção na consciência e ouvir, o nosso corpo ele fala, ele dá esses sinais. E uma coisa que eu acredito que que você pode aprender, né? A educação alimentar tem vários métodos de você aprender a se alimentar corretamente. Antes, eu sempre digo para as pessoas, não faça dieta. Entenda primeiro o que é se alimentar bem para depois entrar numa dieta. Né? A Ou então ao educação contrário. alimentar. Ou então nem sequer é preciso fazer dieta, mude o estilo de vida. Passe a ter um estilo Exato, alimentar mais saudável. Eu exato. não faço dieta, não é? Eu simplesmente é manter um estilo de vida que nos mantém saudáveis, não é? Só que isso demora. Demora anos, se calhar, a mudar. E a autoestima. Eu acho que quando você tem autoestima, quando você gosta de si, Uhum. e uma maneira de gostar de si, querer gostar e tratar, é imaginar que é muito difícil você viver, quer dizer, não ter conforto na própria pele. É Sim. muito difícil você não ter conforto morando na sua casa. Né? E a sua casa, a verdadeira casa, é o seu corpo, é o local que a gente habita. Então, assim, E não eu dá para, imagino. e não dá para vender nem para comprar maior nem menor. É o que é. E muitas reformas também não funcionam muito É bem. verdade. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, a gente tem que viver bem na nossa própria pele. E para Uhum. viver bem na nossa pele, precisa um pouco de autoamor, autoestima, Uhum. estudar um pouco, entender um pouco da alimentação, se informar. Uhum. Informação tem disponível, assim, demais na internet, gratuitamente, consulte um médico, mas eu acho que da mesma forma que você se empenha para o trabalho, para cuidar do seu carro, para cuidar da sua casa, você tem que se empenhar consigo mesmo, porque não adianta você ter a melhor casa desse mundo, o melhor carro desse mundo, se você tem um corpo que se arrasta. Verdade, verdade. Há de que como o corpo é a única coisa da nossa vida que geralmente não dá para substituir. Nós nascemos com ele e vamos morrer com ele. E, portanto, cuidar do nosso corpo, estamos, ao fim e ao cabo, a ser os nossos melhores amigos. E, portanto, se nós não cuidarmos de nós, quem cuidará? É esta a missão principal deste cuidado com o corpo, cuidado com a alimentação. E já tocamos neste terceiro e último pilar que tinha falado, que é a importância da postura mental, a importância da espiritualidade, que é quase que a filosofia de vida perante a vida, perante as coisas à nossa volta, não é? E eu acredito que a postura mental, as suas crenças, elas acabam construindo parte de quem você é. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento às nossas crenças, né? Às nossas capacidades,
Aquela pessoa que, por exemplo, acredita que tem sobrepeso porque é genética e nunca vai atrás de saber se de fato é genético ou se está comendo errado, A né? esmagadora maioria não é genética. A Exato. esmagadora maioria tem a ver com estilo de vida É e o estilo. questões comportamentais e emocionais. Exato. Então, muitas pessoas, quando vão chegando próximo à velhice, no Brasil, nós nos tornamos idosos a partir dos 60 anos, que os países que estão em desenvolvimento Certo? é considerado idoso a partir dos 60 anos. A gente sabe que na Europa é a partir dos 65. Eu falei, vou Uhum. mudar para Portugal. Aqui eu já sou idosa. Para Portugal ainda faltam 2 anos. Não, eu acho Então, que ser idoso está cá dentro da nossa cabeça, não é? É realmente o estilo de vida e a atitude mental. e muitas pessoas, elas acabam caindo em depressão, falando, agora eu fiquei idoso, eu não estou satisfeito com o meu corpo, enfim, eu recebo muitas mensagens, né, de pessoas, eu recebi uma pessoa dizendo, eu não consigo aceitar a idade, eu perguntei, mas por quê? Ah, porque eu estou flácida demais, estou assim, não estou feliz. Eu falei, mas o que você faz para mudar essa situação? Nada. Eu falei, então, Pois. E não é o rótulo que nos põe mais idosos ou mais jovens. É a nossa forma de olhar para a vida e é o nosso estilo de vida e, acima de tudo, a qualidade desse estilo de vida. E isto entra num dos pontos do tema da nossa conversa, portanto, longevidade, responsabilidade e prazeres. Porque os prazeres é o intervalo, eu costumo dizer que é uma das coisas que está no meu livro, que é os prazeres são os intervalos entre as responsabilidades e os deveres. Porque a vida, para ser vivida, tem que ter pausas, tem que ter momentos de qualidade com quem vale a pena e nos contextos que nos expandem, que nos fazem sentir bem. E isto são escolhas de vida, não é? Porque as coisas boas nós temos que escolher fazê-las. é, e, eu acredito que a sua postura mental diante de tudo, porque eu acho que não existe uma pessoa, eu não acredito que não exista uma pessoa no mundo que não tenha tido problemas na vida para resolver, que não tenha tido sofrimentos. Então, a postura Uhum. mental, o acolhimento da velhice, ou seja, a partir do momento que você fala, olha, estou envelhecendo, então deixa eu acolher essa velhice, deixa eu abraçar. Deixa eu entender o que é o processo de envelhecer. Uhum. Quando você acolhe e não simplesmente rejeita, eu não quero ficar velho, porque isso é uma coisa que você só vai evitar se você morrer jovem, né? Mas Uhum. enquanto você estiver vivo, você vai, todo mundo envelhece a cada dia. Então, é a Tá. postura mental de acolher essa velhice, entender que isso faz parte, e a velhice, quer queira ou não, é o período mais longo da nossa vida, né? Que Uhum. você vai imaginar, porque quando a infância é muito curta, a juventude, e a velhice é o período, pode ser o período mais longo. Então, a gente tem que trabalhar o nosso mental de forma a trabalhar esse período como sendo o Sim. melhor da nossa vida, Eu porque você já construiu muita coisa, já trabalhou, e agora se dedicar para viver, tenho talvez você vai viver 30, uma, 40 anos, né? eu tenho uma metáfora que eu gosto muito de metáforas, porque as metáforas ajudam-nos a entender muito das nossas trajetórias e da nossa vida. E costumo dizer que nós, numa fase inicial da nossa vida, quando nascemos, nós somos passageiros. Depois, a seguir, viramos pilotos. E, se tivermos a arte e engenho de sermos bons pilotos, depois viramos turistas. E, portanto, eu acho que esta trajetória deve ser algo quase que utopicamente desejado para que a pessoa realmente consiga ambicionar por esse autocuidado. Diz aqui um comentário no Mundo da Paulinha que diz: nosso primeiro trauma acontece ao nascer. E não. Claro que esse é um dos primeiros, mas nós temos muitos traumas ao longo da vida. Nós temos montes de problemas que a vida nos vai dar e, de facto, como dizia há pouco, só não sofre quem nós não conhecemos. E, portanto, o sofrimento faz parte da vida. Agora, o segredo é saber o que fazer com ele. Ou seja, uma das premissas que a investigação demonstra, eu lido com
Uma das minhas áreas de trabalho é claramente a depressão e o desenvolvimento pessoal. E este livro, Mudamos pelo que Fazemos, tem muito isto, ou seja, a vida não é o que nos acontece, a vida é aquilo que nós fazemos com o que nos acontece. Exato. Então eu preciso ter a arte de ter a minha capacidade de consciência desenvolvida para que, respeitando a biologia, dando o alimento que todos os dias entra pela nossa boca, que é o combustível para cuidar do corpo, para que depois, através da postura mental e desse estilo de vida que nós possamos ter, consigamos lidar com as adversidades que nos aparecem para desenvolver a resiliência e qualidade de vida. Para que depois, que é uma coisa interessantíssima perceber isto, e todos nós identificamos isto, tudo aquilo que nós damos mais valor, que conquistamos na vida, foi provavelmente onde nós tivemos o maior sofrimento no processo. É, Não é? eu concordo. E por isso, tudo que é mais fácil no processo, o valor do resultado é sempre mais fraco. E, portanto, esta capacidade de nós aceitarmos o inevitável, abraçarmos o inevitável, aceitando o que é, mas olhando agora o que é que eu faço com isto que me acontece? Onde é que está a minha responsabilidade individual? Onde é que está a minha competência? O que é que eu preciso desenvolver? Que contextos é que eu estou inserido para expandi-los ou para me aproximar dos que interessa? Que pessoas é que me estão a atrofiar ou que pessoas é que me estão a expandir? Quando eu consigo organizar isto de uma forma mais consciente, com ajuda ou não de um processo terapêutico, por exemplo, ou de algum livro, eu aí sou suspeito, o livro é muito bom, está na segunda edição, Mudamos pelo que Fazemos. É uma forma de nós conseguirmos, de facto, cuidar melhor de nós, para que a vida claramente possa ser longa, para termos longevidade, possa ser responsável para termos valor naquilo que conseguimos e consigamos abraçar os prazeres nos intervalos dessas responsabilidades e desses problemas. Portanto, estes três pilares, de facto, é uma forma de ouro quase que de acabarmos esta nossa mensagem para os nossos seguidores, não é, Cláudia? Concordo, é isso. Eu acho que a partir do momento que você reflete sobre esses pilares e a partir do momento que você coloca em prática, e o importante é você ter a paciência de esperar o processo amadurecer, né? Uhum. Então, tudo que se vai, quer dizer, toda mudança necessária a ser feita, é importante a gente sair do imediatismo, que hoje você aperta a telinha, aperta o botão, sai uma resposta do, né? Mas a vida não é o chat GPT, a vida é real, né? Então, espere o processo, espere o processo. Uhum. E o grande, assim, o grande barato, a grande curtição é exatamente você ver o processo acontecer, acompanhar as mudanças, né, desse processo. O imediatismo, a ansiedade, ele te priva de curtir a pequenos detalhes que estão acontecendo, pequenas mudanças, ele acaba te cegando, não deixa você sentir. Então, e principalmente agora o recado são para as mulheres, né? Que muitas mulheres, por conta de cultura mundial, que é demandado de nós, juventude eterna, isso é impossível. Então, eu sempre digo, é sempre de dentro para fora. Alimente-se bem, né, que isso vai refletir na sua pele, vai refletir no seu cabelo. Faça o exercício que tudo isso vai te ajudar. E focar no processo, não querer nada de imediato. Pessoas morrem fazendo procedimentos cirúrgicos, é muito triste, porque, sabe, pessoas fazem cirurgia bariátrica sem necessidade. Agora virou uma moda, pelo menos aqui no Brasil, de vários casos de pessoas que acabam engordando um pouco mais para conseguir a cirurgia gratuitamente, cirurgia bariátrica. Sim. Então, isso, assim, é um desrespeito, é muito mal, é um desrespeito muito grande. Então, por isso eu digo, curta o processo, né? Enjoy the process. Isso é fundamental. Claro, ninguém vai estar perfeito. Aliás, quando nós estamos nessa busca da perfeição,
A perfeição vem do grego perfecto, ou seja, está feito, está concluído. E, portanto, quando eu olho para as coisas como concluídas, é quando elas já não podem evoluir mais. E a única fase, ou a única altura da vida em que ninguém pode evoluir mais é no dia da nossa morte. Então, Exatamente. até Exatamente. morrer, nós estamos num constante aperfeiçoamento. Ainda bem que sim, porque é isso que nos faz caminhar, andar para a frente, perceber que o que temos ainda não chega, mas ter a capacidade de apreciar o caminho. Porque é muito mais importante o processo do que o resultado. O resultado é uma consequência do processo. Exato. É isso. Eu acho que viver o processo, viver de maneira plena, feliz, você tem chance de corrigir aquilo que não está bacana e vai Uhum. curtindo, né? É isso. Eu acho que a vida ela pode ser boa. Eu acho que dentro desses pilares, né? É um grande aprendizado trabalhar com isso. Eu mesma eu aprendo diariamente. Diariamente eu tenho algo novo a aprender nessa busca Uhum. dos pilares, né? Porque nós flutuamos, então é importante você. Eu acho que é um estudo, é uma É evolução. E eu espero que verdade. as pessoas, que a gente tenha inspirado as pessoas a refletirem a respeito disso. Eu vou mostrar aqui o livro que eu Eu ia lhe recomendo, pedir, Mudamos pelo que Fazemos. eu ia lhe pedir para falar do seu livro. Este livro está disponível nas livrarias todas de Portugal, está ali também disponível no meu website para enviar para o Brasil. Tenho enviado vários livros para o Brasil, porque as comunidades portuguesas aqui em Portugal, e aliás, quem é daqui, quem está, os brasileiros que estão em Portugal e os portugueses também que estão a assistir a esta live, gostando destas temáticas da responsabilidade, do autocuidado, da capacidade de gerir o pensamento para conseguir gerir melhor a vida. Este é o tema principal do livro, porque o livro é Mudamos pelo que Fazemos, com sobrevivência, consciência, em que juntamos as metáforas e os exemplos, com uma parte prática, em que nesta parte prática, com linhas, no final, é onde a pessoa pode, depois de ler a parte toda onde está a fundamentação mais científica, pode usar a sua própria história de vida para se conhecer melhor e reduzir ou rejeitar o lugar de vítima e saber o que fazer com aquilo que acontece, aumentando o seu sentido de responsabilidade individual. E, portanto, este é o tema. E se estiverem por cá no próximo sábado à noite, que é no dia 3 de fevereiro, se a Cláudia estivesse cá, eu convidava para vir como minha convidada, mas no âmbito do tour do livro que estamos a fazer desde o ano passado, nós já esgotamos alguns eventos e esgotamos a sala estúdio no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, e vamos agora, no dia 3 de fevereiro, ter a nova edição da palestra do Tour do Livro, Mudamos pelo que Fazemos, e é às 9 da noite no Teatro Sá da Bandeira. Entretanto, vai ficar o link para, depois desta live, vai ficar o link disponível e que também está na minha bio, para poderem ter os últimos bilhetes, porque está prestes a esgotar e, portanto, é com muito gosto e com muita honra que agradeço todo o interesse demonstrado que as pessoas têm manifestado e é com muito carinho e com muito gosto que depois vamos estar juntos a levar ciência a todos e a conversarmos com a audiência, com alguns exercícios que vocês vão achar interessante, como por exemplo jurarem a pé juntos que ouviram coisas que eu não disse, porque já dá para fazer isso cientificamente, não é? Uh, Portanto, Cláudia, foi um gosto muito grande. De facto, acho que a Cláudia é uma inspiração para muitas mulheres e para muitos homens que, se calhar, cedo demais começam a abdicar do seu autocuidado e da qualidade de vida, da responsabilidade de assumirem essa qualidade de vida. E, de facto, cuidar do corpo, cuidar da alimentação e uma postura mental ativa e consciente salva vidas para mantermos a longevidade com responsabilidade e, acima de tudo, com prazer nos intervalos, como foi este prazer de eu estar a conversar consigo durante esta hora que passou a voar. Olha, eu fiquei muito honrada com o convite, foi um grande prazer conversar contigo, ter o prazer de lhe conhecer aqui à distância.
E já você pode me colocar já na lista de fãs. Muito obrigado. Eu já busquei o seu livro. Só o título do livro ele já diz muita coisa, né? Numa única frase ele já traz um conteúdo fantástico. E agradeço muito essa conexão com, né, com as pessoas de Portugal. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela audiência. Muitas pessoas que eu conheço estavam presentes, a Ana, a Paulinha, a Romana, a Elizabeth. Outros eu não citei porque eu não vi o nome aqui, mas eu agradeço a participação de todos vocês e muito obrigada, doutor Ivandro. Muito obrigado. Um abraço estoico a todos e se não nos seguem, convido-vos a seguir. É só clicarem aí no seguir e se gostaram da live, partilhem nos vossos stories e por mensagem com a vossa rede de contactos. Juntos vamos mais longe. Para quem está em Portugal, vemo-nos sábado no Porto, às 9 da noite, na sala e estúdio do Teatro Sá da Bandeira. Os bilhetes vão estar disponíveis na Ticketline e nos locais habituais. Um abraço estoico e Sucesso até a na sua próxima. apresentação. Muito obrigado. Até a próxima.